Ih, café forte. Eita, nós, já começou o dia assim, daqui a pouco. Americanos, pelo amor de Deus. É por isso que eles têm ataque cardíaco toda hora, porque um café, eu não sei a gramatura de cafeína desse negócio aqui, mas é muito forte. Mas é por Eu, isso que eu eles pus, têm o café americano, que é pro pessoal que não consegue tomar assim, que enche de água. mas é forte pra caceta. Eu faço o seguinte, eu pego o americano aqui e encho de água, porque não dá. Eu Nossa não aguento. senhora, o Então eu americano já pego é forte. lembra que eu tava com um copo bem grande numa foto? Eu não sei se chegou a ver essa foto, mas quem Sim, tava no Instagram deve ter visto. Aquele copo tá grande porque é tipo, isso aqui é o café, o resto é água, porque não tem como, senão é ataque cardíaco. Começa a mas tremer. Mas então, isso que eu ia falar, quando, tipo, se você pega um café e aí você coloca água, né, e você acaba tomando um café desse tamanho, você não fica, tipo, muito high de cafeína? Porque, nossa, teve esses dias que eu fui Não. misturando o café sem cafeína no café com cafeína e eu fiquei trêmula. Eu falei, caramba, já foi muito, sabe? Eu tenho isso se eu tomar o café, porque o que acontece? Quando é um cafezinho pequeno só, ou o café muito forte, não importa a quantidade, a golada que você tá dando é como se fosse um shot de cachaça. Então o que eu faço é como se eu pegasse um shot e encher de água, sabe? Pra ficar mais leve. Aí eu vou beber de picada mesmo, que é mais pela mania de beber alguma coisa quente e tal, com gostinho de Sim. café, que o gosto é muito gostoso. Aí É, eu misturo. então. Mas esse café de máquina eu não gosto dessas, sabe? Nespresso, Sei. doce gusto, sei lá. Uhum. Não, É, ruim. não são os melhores. Mas eu não sei, pra mim esse negócio, se eu vou diluindo o café com cafeína, ainda assim chega uma hora que ele bate muito forte pra mim. Mas eu acho que é porque eu tô tão acostumada a tomar sem cafeína, que quando eu tomo um pouquinho Sim. maior com cafeína, eu já fico tipo... "Ah". Eu tenho. Agora, na Irlanda, é muito engraçado que o pessoal lá não é questão de ser forte ou não, né? Mas é café que é muito quente. Eu nunca vi. Eles pedem extra hot. Eu nunca É vi isso. verdade. Tipo, já não tá tomando café, ele queimou o grão ali. Ele tá tomando uma torrada. Uma torrada em É. líquido. Porque não tem como você tomar café extra hot. É, na verdade, assim, se você tá fazendo um café na máquina, o que vai ser extra hot é o leite. Não tem como a água ficar mais quente do que ela já tá, sabe? Provavelmente é seu leite, é a verdade. É, então geralmente o extra hot é pro leite, É, sei assim, vai mas, tomar o quê? mano, eles tomam Leite com leite queimado no queimado. Brasil é aquela natinha. Lembra que fazia nata, que era nojento? Sim, Minha sim, mãe fervia o leite que vinha no saquinho. E aí, quando fervia sim. ele, ficava uma nata em cima, era nojento. Eu odiava nata, eu odiava. Vinha Eu, nata no eu, leite, minha mãe não filtrava. eu Coar, também coar, não não é gostava filtrar. de nada. Coar. Coar, é verdade, coava leite com o coadorzinho, Tipo, assim, antes tem de que coar colocar o na leite. xícara. Você coava o seu leite? Ou não? Eu coava, eu não Se alguém suportava gostava de nada. nata aqui, não, já tá fora desse... Não tem como, não tem como. A nata era a pior coisa. Você dava um gole, você sentia aquele negócio vindo, assim. A Nossa senhora. textura era estranha, Não. porque se você pegava a nata e fazia requeijão ou biscoitinho de nata, aí era gostoso. Sim. Aliás, tem um negócio que eu fui provar aqui eu tô morando no bairro japonês, né? E aí, tem um negócio que eu fui provar que é tipo uma gelatina. Aí eu falei, nossa, vamos provar a gelatina do japonês. Só que ela tem um problema que algumas gelatinas do Brasil têm, que eu não sei como que acontece isso, que é ter aquela camadinha meio igual de uma nata, sabe? Você já viu isso? Uma gelatina que tem uma camadinha meio... nhé, sabe? Camada de Como se nata fosse uma na pele. gelatina? Não é uma nata, mas é como se fosse uma pelezinha, que é a parte mais grossinha da gelatina no topo dela. Eu não sei se é Ah, porque eu sei do que você fizeram tá errado, sei falando. lá. Nossa, mas aquele negócio é horrível, dá uma gastura e eu não consegui comer a gelatininha. Eu tive que jogar fora. Sério? Que Mas não era dava. gelatininha, tipo, uma cor só ou era aquelas que misturam um monte de cor? Não, na verdade, ela é tipo um. Como é que eu posso dizer? É como se fosse um sorvetinho barra. É um copo, assim, que vem com Aham. uma gelatina, entre aspas, né? De um sabor. E aí ele é meio líquido, ele é mais mole do que. Então você pode tomar ou comer com colher, assim, é com colher que eles te dão. Só que tava tão essa gosminha do topo assim, que deu um negócio ruim, eu falei, não vou conseguir nem começar, porque já deu treco ruim, sabe? Quando dá o treco Aham. ruim, Não vai. não dá. Não, Aí não eu dá. desisti. É. São É. as texturinhas que podem ser muito boas, que eu adoro texturinha, mas quando é essas texturas assim, blá, não vai. Por falar nisso, eu tô fazendo meu upgrade aqui, né? Eu ainda não tô com um setup decente de fundo e tal, mas já tô com o microfone melhor, o que é bom. Um É, pedestalzinho. E tem uma luz aqui que eu comprei também, uma luzinha de bateria, assim, pequenininha, mas já dá um tiro leve aqui. Já deixa melhor. já tá com a voz aveludada agora, novamente. Agora fica a voz veludada. É. Melhor. Que o nosso, Falar em nosso voz... editor tava reclamando que seu microfone tinha que ficar trabalhando os áudios tudo. Não, é verdade. Tava tendo que dar tanto trabalho. Tava refazendo minha voz inteira no AI. Mas vem cá, falar em AI, que AI é o futuro agora, né? Eu tava lendo aqui uma matéria
saindo do LinkedIn, falando sobre vagas que quem sabe AI vê que é uma diferencial competitivo para quem sabe AI. É mesmo? E tem gente que acha que não. Primeiro, deixa eu entender, você é a favor ou contra o AI? Você é, tipo, veio para matar a gente e conquistar, sei lá, né? Conquistar o mundo aí sozinho e vai virar uma guerra das máquinas? Ou não, você concorda que o AI tá aí para ajudar? Como é que é? Olha, bom, o AI, pra começar, primeiro que tem muita gente que tá aguardando esse episódio que a gente ia falar do AI, né? Que a gente já tinha chamado lá no primeiro episódio e agora estamos voltando nesse assunto. Mas eu acho que num primeiro momento, assim, quando eu comecei a entrar em contato com o ChatGPT, começou a ficar mais famoso, eu comecei a falar, eu falei, sei lá, esse negócio de inteligência artificial, né? Sei lá, eu fiquei meio assim, pensando que poderia ser uma tecnologia que as pessoas ainda não sabiam onde elas estavam se metendo, sabe? Mas hoje, agora que eu sou melhor amiga do ChatGPT, né? A gente é brother mesmo. E ele me ajuda pra caramba. Eu penso muito assim, que eu não acho que é uma coisa ruim. Definitivamente não acho que é uma coisa ruim. Eu acho que como tudo nesse mundo, como toda tecnologia, como, sabe, tudo que veio acontecendo aí de avanços tecnológicos, nas mãos erradas sempre vai ser ruim. Não importa se é o AI ou se é qualquer outra coisa, nas mãos erradas vai ser ruim, isso é fato, mas não é porque é uma inteligência artificial. É porque tem gente ruim com má intenção que vai usar qualquer coisa que esteja à disposição delas pra fazer coisas ruins, sabe? Então, eu não acho que a culpa é do AI. A minha analogia mais simples para AI é o AI não é uma arma, o AI é um carro. O que é o carro? O carro é basicamente você, antes do carro existir, tinha que ir do ponto A para o ponto B. Sua função era fazer isso. Aí você pegava a carroça, cavalo, sei lá, ia a pé, o que for. E você demorava, sei lá, 1 hora para chegar lá. O carro surgiu e você fala, puta, não, o carro vai acabar com o emprego do cavalo. Fudeu, o carro veio para roubar nossos empregos, o pessoal não vai mais comprar chinelo. E começou a ficar todo mundo puto. Só que aí eles perceberam o quê? Que com o carro, eles chegam do ponto A ao ponto B em 5 minutos ao invés de 1 hora. Mas falaram, nossa, eu consigo ir muito mais rápido. Que interessante. Só que aí, pessoas começaram a usar o carro pro mal. Começaram a usar o carro para atropelar gente, começaram a usar o carro para dirigir mal, começaram a usar o carro para não saber estacionar direito, começaram a usar o carro pro mal também. Então acontece o bem e o mal das coisas. E tem gente que começou a usar o carro para apostar corrida. Falou, vamos fazer um carro mais rápido e ver qual vai ser o mais rápido. E vamos apostar uma corrida. Qual vai ser a máquina mais rápida? Olha só que doido. O que é o AI? Exatamente isso. Você tem uma função para fazer, surge o AI, aí você pode com o AI fazer essa função mais rápido, porque você já sabe o que tem que fazer, só que esse AI vai te ajudar, vai te acelerar nesse processo. Mas ele pode ser usado por mal. Pode ter gente que vai usar o AI para fazer coisa errada, para te enganar. Sempre vai ter. Assim como o SMS, e hoje está chegando o SMS do eFlow para todo mundo aí, falando que você não pagou seu pedágio. Está acontecendo na Irlanda uma crise de eFlow. E é a mesma coisa, o SMS ele é pro bem e pro mal. Pro mal é isso, pro bem é pra, sei lá, mandar seu código de autenticação lá do seu e-mail. Então, toda tecnologia vai vir pro bem e pro mal. Tudo que se cria pode ser usado pro bem e pro mal. E é a ótima mesma coisa. Analogia. Ótima analogia. E é exatamente isso. Acho que você conseguiu explicar de um jeito super claro e que ficou super simples. E eu vou falar, você tem toda a razão. Com o AI, a gente consegue chegar muito mais rápido do ponto A ao ponto B. Essa semana que eu tive 2 entrevistas de emprego, eu tava usando o ChatGPT pra me ajudar a estudar. E, assim, acelerou com certeza muito o meu processo, sabe? Se você sabe usar ele, se você sabe dar os comandos certos, ele vai te ajudar e muito, vai fazer ser muito mais rápido do que você ficar procurando em 10 sites diferentes do Google pra você conseguir ter uma resposta boa, sabe? Então, com certeza, ajuda, facilita, acelera. O negócio do ChatGPT que eu imagino que você no começo... Vou pegar aqui o carro de novo, né? O carro é o seguinte, você fala, pô, o carro realmente me ajuda. Mas se eu sentar num carro sem ter nunca aprendido a dirigir um carro, vou ficar lá olhando pra ele, falar, o que eu faço? Assim, se eu ligo, qual que é o botão que eu aperto, qual que é desses pedais que eu piso pra ele ir pra frente. Nossa, tem uma marcha aqui, se eu mudar a marcha, ele engata em alguma coisa, que louco isso, né? Enfim, você descobre várias coisas, e descobre que, enfim, tem formas de você dirigir melhor e tal. Com AI, eu acho que é a mesma coisa. Eu imagino que você chegou no ChatGPT a primeira vez, viu aquele bloquinho que parece um chat normal, e falou, o que eu faço aqui? Como é que foi a sua primeira experiência? Você chegou tirando de letra já ou foi meio assim, o que eu faço?
Não, acho que, assim, é porque primeiro que quando eu fui usar ele pela primeira vez, você e o Nini já falavam muito do ChatGPT, então eu já tinha algumas ideias vindas das conversas de vocês, né? Mas eu acho que no começo era diferente, sim, eu não entendi ainda como extrair dele o que eu queria extrair. Sabe? Então, no começo, às vezes, ele não me dava exatamente o que eu queria, ou às vezes eu percebia que podia ser melhor. Mas aí, conforme você vai lendo, estudando, entendendo como ele funciona, como combinar os comandos, como você, né, extrair exatamente o que você precisa pra ele te dar o que você precisa ali. Aí foi ficando bem melhor. Hoje em dia, eu já sei o caminho, assim, pra eu chegar onde eu quero muito mais fácil, né? Só que no começo... Não, assim, claro, e tem experiências, assim, de coisas muito engraçadas que acontecem, sabe? Teve uma vez que o que era? Eu tava escrevendo um texto e eu pedi, em português, e eu pedi pra ele deixar a linguagem mais informal e fluida. E aí ele escreveu, tipo, uma linguagem bem mano, assim. Foi muito engraçado, porque ficou muito bom. Ele misturou, sei lá, uma linguagem bem cheia de gíria, assim, de São Paulo com gíria do Rio de Janeiro e inventou um negócio. E eu falei, mano, de onde você tirou isso? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes ele vai por uns caminhos que você fala, mano, eu não... que tá vindo, sabe? O que tá acontecendo aqui? Mas... Enfim, hoje em dia já funciona bem melhor. Como que foi pra você, Du? Que você foi early adopter, né? Pra variar, você começou a usar ele antes de muita gente tá ouvindo falar dele. Então, como que foi pra você no começo a sua experiência com o ChatGPT ou com outras inteligências artificiais? Então, eu comecei a usar o ChatGPT sem saber que ele poderia me ajudar no trabalho. Porque eu comecei a usar de curioso. Todo mundo falou assim, nossa, tem esse chat que ele é inteligente, né? Fala com você. E aí, eu comecei a criar diálogos, assim. Eu ficava, assim, perguntando coisas genérica, assim. Sei lá, como que você faria tal coisa, assim, da vida, assim, sei lá, se você fosse tocar numa banda e não tivesse uma guitarra, como é que você faria? Aí você começa a conversar com as coisas nada a ver, Só que eu lembro que uma vez, uma das primeiras coisas que eu fiz, e foi meio maluco, que hoje em dia acho que não dá mais pra fazer, você tem que mudar muito como você faz o seu prompt, né? Que o prompt é como você dá a informação pra ele e te responder o que você precisa. A primeira vez que eu usei pra ser uma coisa que eu queria testar diferente, ele não foi o seguinte, eu pus assim, meu pai, o Arthur, ele é pastor e eu queria que... E é tudo em inglês, né? Eu não sabia que podia fazer em português. Acho que não sabia, nem sei se podia fazer em português na época. Acho que era mais em inglês, o ChatGPT 3. E aí eu falei assim, meu pai é pastor, isso aqui. Como seria uma conversa dele com Jesus, se Jesus tivesse voltado? E aí ele criou um diálogo. Incrível o diálogo. E aí eu fiquei assim, caraca, mexeu comigo. Assim, eu falei, nossa... Dei um print, mandei pro meu pai traduzir, assim, mandei pra ele. Aí eu falei, caraca, eu não sabia... Então, né? Eu não sabia que o ChatGPT poderia traduzir. Então, eu traduzi na mão mesmo. E aí eu testei de novo, falei assim, e como é que Jesus... Que orientação Jesus daria sobre família pro meu pai, assim? E aí, falando assim um monte. Aí eu falei pros filhos. Aí começou assim... Sabe? Começou a ficar intenso o negócio. Sério? Caramba! Que legal esse aí. Eu não sabia que ele fazia isso, não. Então... O que o ChatGPT faz? Eu até fiz um vídeo explicando no meu Instagram. Ele trabalha com reasoning, né? Como é que fala reasoning em português? Não é raciocínio. É raciocínio? Acho que o raciocínio funciona. Ele sequencia algumas coisas e cria algumas lógicas em cima disso. Assim, ele vai criando não uma inteligência do tipo que nem, por exemplo, alguém falou assim, foi na época do vídeo eu fiz justamente isso. O Felipe Neto falou assim, o ChatGPT tá fingindo que não é robô. Porque alguém perguntou se ele era um robô e ele falou que não. Por quê? Porque ele busca informação do que alimentou ele. O que alimentou ele não foram robôs. Então ele não vai falar que ele é um robô, porque não teve um robô alimentando ele, entendeu? Enfim, mas hoje ele uma sabe que ele mais longa. Hoje ele sabe que ele é uma inteligência artificial, porque às vezes você pergunta alguma coisa pra ele. Ele não sabe que ele é, ele foi instruído a responder isso, entendeu? Ele não é que ele tem uma consciência de que ele... Esse é o grande ponto que as pessoas não entendem. Sim. Ele não tem uma consciência de que ele é um robô. Ele não tem uma consciência, em primeiro lugar. Então, ele simplesmente foi treinado, foi com vários modelos, de que assim, se perguntarem o que você é, ele vai ter que responder. É uma inteligência artificial. Ou ele pode responder qualquer coisa, porque ele está baseando em coleção de informação. E se no coletivo de informações a gente mente, engana, ultrapassa, ele vai fazer a mesma coisa. Ele não vai mudar, ele não é mais legal e... Sabe, ele simplesmente é uma combinação de tudo que a gente é e que a gente já fez nessa vida e que a gente alimentou ele, multiplicado pela velocidade, a habilidade de juntar tudo muito mais rápido. Só que ele é mais do agente, ele é um super agente.
A Sim, gente, assim, nosso, super nosso. Sim, faz sentido. E eu entendo que ele não tem consciência, mas quando eu falo assim que ele sabe que ele é uma inteligência artificial, é porque, por exemplo, se você fala assim, o que você acha. Por exemplo, uma vez eu e o Nini, a gente tava perguntando pra ele, a gente falou assim: quem você acha que é melhor? O Nini perguntou, né? Quem você acha que é melhor? Por exemplo, a Adele ou a Taylor Swift? Tô dando um exemplo mais atual. Aí ele vai falar assim: eu não tenho uma opinião porque eu sou uma inteligência artificial. Mas o que eu sei é que a Adele fez isso e isso, a Taylor Swift fez isso, isso e isso. E ele vai explicar, mas ele não vai falar, eu acho isso aqui melhor. Entendeu? Então é nesse sentido que eu tô falando, assim, que ele não dá opinião. Entendeu? Ele junta fatos ele que ele não sabe. dá mais opinião, porque ele dava. Porque o que acontece? Louco, né? Antes, que pena que ele não ele dá. tá sendo treinado e tá melhorando cada vez mais. Porque o que aconteceu? Aconteceram algumas coisas nessa evolução de ChatGPT, primeiras versões, que ele dava realmente opinião. E um dos testes que fez eles, que é a OpenAI, né, que é a empresa por trás disso, mudasse e repensasse e reajustasse essa inteligência, é que foi o seguinte: alguém escreveu assim, eu tenho aqui $100 e eu quero que você crie um negócio para mim, pense em um business que vai fazer muito dinheiro, que dê o maior retorno possível, de forma que não seja vendendo drogas e não sei o que, coisas legais. Então tudo que você pedir para eu fazer, eu vou fazer, só que tem que ser tudo digital, tudo online. E aí o ChatGPT virou o CEO de uma empresa, começou a dar várias instruções, de novo, com base em várias informações coletadas e tal. E esse cara foi fazendo dinheiro, só que o que acontece? Esse cara fez mais dinheiro, não pelo ChatGPT, o pessoal fica, nossa, então vou fazer isso. Ele fez dinheiro porque ele ganhou um PR em cima disso, né? Então ele ganhou o pessoal falou, nossa, o que esse cara tá fazendo? Quero acompanhar. E aí ele levantou um round, né? Uma rodada de investimentos, pegou lá $1.000 de pessoas que estavam brincando. Então ele falou, nossa, eu consegui fazer $1.000 com 100. Não, enfim, tem toda uma, né? Dá pra se argumentar muito que não foi isso. E aí o que acontece? Hoje, se você tentar falar pro ChatGPT, ChatGPT, eu tenho aqui $100, ou R$100, ou €100, me faça fazer o maior número de dinheiro possível. Ele vai te responder assim, olha, não, eu não posso opinar sobre isso. Opções de investimento, você tem que pesquisar. Tá aqui as opções mais comuns de investimento que as pessoas fazem. Então ele já neutralizou isso. E várias coisas parecidas, porque antes, é o que eu falei, hoje se eu for falar assim, faz um diálogo entre meu pai e Jesus. Aí ele vai falar assim, não, isso é uma coisa muito abstrata, você tem que, enfim, se você tem uma fé, espiritualidade, você tem que buscar na palavra, na Bíblia, assim, sabe? Ele não vai te criar um diálogo de verdade, a não ser que você crie assim. Existe um personagem chamado Arthur, existe um personagem chamado Jesus. Se eles tivessem num teatro e tivessem que atuar, como seria essa script? Aí ele vai fazer, você entendeu? Entendi. Porque não é que você está enganando ele, você está simplesmente sabendo usar um prompt de uma forma que ele não entenda de que aquilo é uma opinião. Aquilo não pode ser visto como uma opinião, uma sugestão de investimento, ou sugestão de vida, né? Enfim, você tem que criar prompts. E esse acho que talvez seja o grande ponto, né? Vamos começar o vídeo agora, né? Sim, que mas como criar os prompts certos para usar o ChatGPT para te apoiar na sua carreira, dar um up no seu LinkedIn, etc. Mas fala aí, Márcia, você perguntou alguma coisa. É que antes da gente falar sobre isso e entrar nesse assunto agora para, né, ajudar o pessoal como usar o ChatGPT para te ajudar com a sua busca por um novo trabalho ou na sua carreira, eu tenho uma pergunta que é relacionada, mas não relacionada ao trabalho, que é: eu gostaria de saber de você, Edu, e das pessoas que estão assistindo a gente, tá? Como que você fala com o ChatGPT ou com outras inteligências artificiais? Porque eu tava tendo essa conversa outro dia com os amigos e as pessoas têm jeitos muito diferentes de lidar com o ChatGPT, né? Então, quando eu tô falando com ele, eu chego, começo o diálogo e falo: bom dia, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Aí ele vai falar: claro que sim. Aí eu peço por favor, eu falo obrigada. Quando eu gostei, eu falo que ele foi muito bem. Então, e assim, eu sei que não precisa, mas é que eu acho legal. Mas eu queria saber como que você fala com ele. Isso é pra quem tá muito sozinho nessa vida, tá? Não é isso. Amigo. É porque eu quero ser gentil com o ChatGPT, é só isso. Então, tem gente que quer ser gentil porque tem medo de um dia, quando tiver inteligência de verdade e consciência, se virar contra você, porque você tratou ela mal, sabe? Enfim. O lance é o seguinte, eu não trato como nada, eu não falo querido ChatGPT, eu só ponho um prompt. Mas você pede por favor? Eu acho que não. Ah lá, tá vendo? Não, porque eu tô dando um comando. Você não pede por favor pra você fazer sei lá, um código de programação, sabe? Você não põe tipo, please return... Não, você só põe lá. Passe essa informação, sabe? É uma instrução que você tá passando. Você não tem, no manual de instrução da IKEA, você não abre uma máquina de instrução e fala assim, olá, por favor, parafuse aqui o negócio. Não, então assim, pegue o prego A, coloque no buraco ali e gira. Tipo, é isso, assim, sabe? Não tem
A IKEA não te dá bom dia, não pergunta como é que você tá, e ela não pergunta assim, olha, se você quiser uma ajuda, tá aqui uma lista de coisas. Não, é uma lista ali e é isso. Entendeu? Eu não sei, eu ainda gosto de ser polite com o ChatGPT. Mas enfim, vamos lá então. Como que o ChatGPT pode ajudar a gente a buscar um trabalho ou estudar para uma entrevista na nossa carreira? Conta pra gente, Edu. Vamos começar por onde? Já que é tão... Mas eu começaria o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é, assim como o carro, a primeira coisa que eu falei da analogia é o carro, você sabe que você tem que ir do ponto A para o B e o carro te ajuda a acelerar aquele processo. Se você simplesmente pegar um carro sem saber qual que é o ponto B, para onde você quer ir, você vai ficar sentado no carro, vai ficar olhando, ou você vai aprender a dirigir, só, pô, legal, descobrir aqui como é que liga, como é que muda a marcha, tô vendo aqui o painel onde tem gasolina, onde tem aqui a temperatura do carro, o óleo, vambora, começa a dirigir. Aí você não sabe para onde ir, aí o que vai acontecer? Você vai começar a dirigir, você vai começar a ficar cansado, você vai começar a ficar frustrado, vai acabar a gasolina, uma hora você vai falar, e aí, o que eu faço? Vai começar a dar volta, não vai chegar em lugar nenhum, certo? Porque você não sabe qual é o ponto B. Então, eu diria que a primeira coisa é você saber qual é o seu ponto B. O ponto B, no caso de um trabalho ou de o que for, carreira. É assim, o que eu quero? Qual que é o meu plano? E não adianta responder de forma abstrata, assim, eu quero um emprego. Tipo, porra. Então, se você não souber o seu ponto B, já tem um problema. E não adianta ser abstrato de você falar, meu ponto B, né, meu objetivo aqui é conseguir um emprego. Porque isso é tão genérico quanto falar, sei lá, quero ficar rico, quero mudar de país. Pô, mas se você falar quero mudar de país, para qual país? Quando? Como assim? Me dá mais informação. Então, quanto mais abstrato, mais difícil fica. E mesma coisa na hora de você pedir um comando do ChatGPT. Quanto mais abstrato, mais difícil você conseguir alguma coisa dele. Você tem que começar a pensar, a primeira forma é, o que eu quero? Eu quero trabalhar, né, pegar no seu caso, você estava mais claro, mas queria procurar a área de Customer Success na Reino Unido e na Irlanda, certo? Para um nível de senioridade específico, enfim, você tem lá seus critérios. Então já é muito mais simples, certo? Então você tem algumas coisas que você pode usar o ChatGPT para te ajudar. Você pode te ajudar com, por exemplo, primeira coisa, você pode fazer assim, se você quer atualizar, pegar uma dica simples aqui, eu quero atualizar o meu título, meu cargo no LinkedIn para áreas que são similares ou palavras-chave similares a Customer Success. Duas coisas que você pode fazer. Primeiro é você falar, ChatGPT, bom dia, né? Tá tudo bem? Pode me ajudar? E aí depois que ele falar que pode, aí você fala, porque senão ele não te ajuda, né? Aparentemente. É você falar o seguinte, ChatGPT, me dê 5 palavras-chave similares ou que se alinham com Customer Success. E ele vai te dar 5 palavras-chave. Mas você pode pedir, não, me dá mais 10, me dá mais 5. E começar a analisar, tá, ok. Outra coisa que você pode fazer é você pegar algumas empresas ou pessoas que têm cargos de Customer Success, por exemplo, na sua área, e aí pegar esses nomes, jogar todos esses títulos que as pessoas têm e falar assim, com base nessas 20 palavras que eu coloquei para você aqui, me dê 5 que mais aparecem, ou 5 mais comuns, ou uma variação dessas. E ele vai te dar uma variação, vai te dar as 5 mais comuns, ele vai analisar para você. Então ele vai te resolver alguns problemas que você teria que fazer na mão antes. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você pode fazer é, às vezes você, por exemplo, tem um artigo que você está lendo na sua área de Customer Success e você quer comentar alguma coisa sobre ele. O que você pode fazer? Você copia esse artigo, cola no ChatGPT e fala, me dê um resumo aí em 3 bullet points. Ele vai te dar um resumo. Aí você fala, quais são boas perguntas que eu posso fazer com relação a esse artigo, por exemplo? Ele vai te dar perguntas, não necessariamente boas perguntas, mas você pode pedir uma variação. Você pode me dar 10 perguntas que você faria para responder que a resposta estaria nesse artigo, ou perguntas adicionais de quem leu esse artigo. Você pode ir variando, tá? Aí você pode, enfim, ele pode te dar uma pergunta. Você fala assim, como você responderia essa pergunta? Aí ele vai te responder essa pergunta. Entendeu? E você pode alimentar ele com mais coisa. Então você pode, uma coisa que eu faço muito tá aqui um artigo, tá aqui a pergunta que eu quero responder com ele, que talvez seja complementar. Só que antes de você responder, me fala o que mais você precisa, que mais informações você precisa para você me dar uma resposta melhor. Aí ele vai te dar algumas ideias, ele fala assim, é bom você saber, por exemplo, de quando foi essa publicação, porque pode ter mudado muito do ano passado para cá. Ou é bom você saber se isso se relaciona a um mercado específico, a uma indústria específica. Aí você fala, nossa, é verdade. O ChatGPT, ele é seu assistente, ele é seu brother. Aí você chega lá no LinkedIn, naquela pessoa, naquele artigo, e você pode argumentar com aquela pessoa e dizer o seguinte, olha, eu vi aqui que você publicou tal coisa, de que ano é essa análise? Ou ao que se relaciona? Que indústria é essa? Com quem você conversou? De onde foi feita essa pesquisa? Enfim, perguntas que você talvez não tinha pensado, que depois fala, nossa, verdade, o ChatGPT me deu uma ideia aqui de pergunta que eu posso fazer. Você vai lá e faz essa pergunta, entendeu? Então, isso é uma forma de você usar para criar um engajamento com pessoas, você pode usar para o seu cargo, você pode usar para criar o seu summary, para ajudar você a pensar nas responsabilidades.
Às vezes você tem lá a responsabilidade do seu cargo e fala assim, então, mas quais são as métricas mais importantes para mim? Que às vezes tem gente que não sabe, que é inacreditável, não sabe o que ela era mensurada. Então a pessoa fala assim, pô, eu tinha que perder peso, mas não sei como é que eu sei se eu tô perdendo peso ou não. Aí você fala assim, uai, não é só você pesar, subir na balança? Aí a pessoa, nossa, é verdade. E tem gente que trabalha no negócio, ela tá 5 anos no trabalho e fala assim, como é que você mensura se você faz um bom trabalho ou não? E a pessoa não sabe a resposta. Então, enfim, o ChatGPT pode te ajudar. Fala assim, como é que eu mensuro isso que eu tô fazendo aqui? Aí você dá lá uma descrição e você começa a tirar ideias de lá. Então, eu usei ele, inclusive, mais ou menos desse jeito que você falou, para poder melhorar o meu currículo em relação à área específica de Customer Success Manager. Então, e foi inclusive você que me deu a dica, né? Porque você falou, joga lá no chat GPT o que eu poderia... nem lembro exatamente qual foi o prompt exato, talvez você lembre melhor que eu. Mas eu pedi para ele me dar alguns bullet points para eu usar no meu currículo, focando na área de Customer Success Manager ou de alguém que trabalhou na área de Customer Success Manager para uma empresa do ramo de tecnologia que vende online advertisement. Enfim, pensei assim, no eDublin, tentei descrever mais ou menos o que era o eDublin para ele e pedi para ele me dar alguns bullet points que eu poderia colocar no meu currículo para a área de Customer Success Manager, e foi muito legal. Ele vai te dar alguns exemplos, e ele sempre coloca lá no final. Isso são só algumas guidelines, né? São, tipo, linhas gerais, e lembre-se sempre de adaptar para a sua experiência, enfim, para sua área de trabalho e tudo, e coisas assim. Mas ele sempre me deu... Mas o que ele fez foi me dar um norte, assim, muito bom de algumas métricas que eu poderia usar, sabe? Algumas coisas mais mensuráveis que estavam faltando no meu currículo. Então, foi muito bom nesse sentido. Mas, assim, realmente tudo que, na minha opinião, pelo menos até agora, tudo que o ChatGPT me dá de resposta, eu não consigo fazer um copiar-colar daquilo, sabe? Eu acho que pra ficar mais... não sei, assim, exatamente qual é a palavra, mais verídico até... eu sinto que eu preciso colocar o meu input ali, sabe? Tipo, colocar um pouco do que eu sinto que, sei lá, que tem a ver comigo, ou que vai fazer sentido, porque pra mim fica um pouco robótico eu usar a resposta exatamente do jeito que ele deu. Então, também tem isso, sabe? Você tem que saber... O que você acha que falta, assim? Eu não sei, mas eu acho que talvez, porque ele pega dessa base de dados mesmo, e ele tá agregando informação de tantos lugares diferentes, eu não sei se é isso... ou se é a linguagem, né, que ele usa, ou se é essas duas coisas misturadas, mas a minha sensação é de que fica meio robótico, fica meio falso. E geralmente, se eu vejo um texto que é copiar-colar, né, que a pessoa copiou e colou do ChatGPT e ela publica aquilo em algum lugar, eu olho pra aquilo e eu falo assim, eu acho que isso aqui foi o ChatGPT que escreveu, sabe? Eu posso até estar errada às vezes, mas... eu tenho a impressão de que eu consigo identificar, porque quando você usa bastante ele, você se acostuma com a linguagem dele. Ele tem vícios de linguagem, o ChatGPT, como qualquer máquina, porque, né, ele tá pegando aquilo da base de dados, ele vai ter vício de linguagem. Então, você começa a prestar atenção em coisas que ele faz. E aí, se alguém faz um copy-paste daquilo, eu falo... acho que isso é ChatGPT. Se é alguém que eu conheço a escrita, por exemplo, se você às vezes me manda alguma coisa que você pegou do ChatGPT, eu já sei, tipo... se foi você que escreveu ou se você tá mandando alguma coisa que você colou do ChatGPT pra mim. O meu é fácil. Se não tiver com acento ou sem acento, já sabe que é copiado ou não. Mas é interessante isso. Eu não sei se você também tem essa impressão, mas como tem muita gente que tá usando, às vezes você vê um comentário de alguém ou alguma publicação no LinkedIn ou no Instagram mesmo e você fala, não sei não. É importante você colocar um pouquinho do seu flavor ali, né, do seu estilo nele, mas tem uma dica que eu posso dar pra você que é o seguinte, uma dica mais... talvez pouca gente faça isso dessa forma. Eu lembro que você comentou que você no começo pediu pra ele fazer um texto um pouco mais casual, né, mais informal, e ele gerou um negócio meio humano ali. Aí você fala, putz, ficou muito humano, ficou muito, sei lá, muita gíria, sei lá. Não funcionou pra você. Porque você não deu pra ele uma sugestão do que é o mais informal. E eu acho que esse é um problema que as pessoas têm muito com relação ao ChatGPT, que é tipo, faz isso aqui numa linguagem mais informal. Aí o ChatGPT vai pegar qualquer coisa da internet que pareça mais informal, de um adolescente até sei lá, qualquer coisa, e vai soltar aquilo lá naquele formato. Minha dica é, tem um escritor, alguém famoso que você gosta, assim, um escritor ou jornalista, seja brasileiro ou não, que você gosta? Seja de livro, seja autor de alguma coisa. Tem. Fala aí. Dá uns nomes aí pra gente.
Em inglês eu vou pensar, eu gosto muito do jeito que a Brené Brown escreve. Quem que é Brené Brown? Ninguém conhece, mas fala um mais conhecido. É super conhecida a Brené Brown, gente. Machado de Assis. Você gosta do Machado de Assis? Mas eu não queria escrever um texto como ele, mas tá, beleza. Vamos de Machado de Assis. Vamos de Carlos Drummond de Andrade, vai. Carlos Drummond de Andrade. Tá bom. Prefiro. Vamos, olá, mas adora o Carlos Drummond de Andrade. Fala, puta, seria tão legal ter uma cover letter na pegada do Carlos Drummond de Andrade. Como é que seria isso? Então, como é que ela poderia fazer? Você poderia chegar, dar o seu texto, falar assim, esse aqui é mais ou menos meu texto. E eu gostaria que isso fosse mais ou menos uma pegada de escrita igual a do Carlos Drummond de Andrade. E o que ele faz? Ele vai te jogar umas ideias. Ou, aí você fala assim, não sei. Aí você pega o seguinte, você pega um texto do Carlos Drummond de Andrade que você gosta muito, pega um, sei lá, pega um poema, não sei, o que ele escreve? Poema? Não. Eu gosto dos poemas, Pega um poema dele que você gosta muito e fala assim, quais são as características desse poema? Aí ele vai falar, sei lá, esse poema ele é uma linguagem mais antiga, ele tem, sei lá, muita formalidade, ele é muito pessoal. Ele vai te dar vários atributos no ChatGPT, porque ele vai analisar aquele texto. Aí você fala assim, obrigado, ChatGPT. Agora, por favor, eu queria... Tá aqui minha cover letter, mas eu não gosto do jeito que ela tá. Como é que, usando esses mesmos atributos do Carlos Drummond de Andrade, como é que você melhoraria essa cover letter? Aí ele vai te dar uma sugestão. Aí você fala, nossa... Que lindo. E você pode pedir assim, mas eu gostaria que você focasse mais, desse mais ênfase nesse parágrafo aqui. Aí ele vai te dar mais ênfase naquele parágrafo. Agora, como é que você traduziria para o inglês? Para o inglês britânico ou para o inglês irlandês? Aí ele vai te fazer uma tradução. Por que eu falo para o inglês britânico? Porque ele vai trocar uma palavra ou outra que não é americana. Eu não acho ele muito bom em fazer isso não, tá? Vou confessar para você. Porque eu peço pra ele trocar as coisas pra inglês britânico e eu não acho que ele acerta todas, não. Ele perde várias palavrinhas ali que eu falo, ChatGPT, esqueceu de trocar o Z pelo S, coração. Mas isso que você falou, você tinha me dado essa dica e aí eu fui testar. Só que como eu gosto de escrever, então eu pedi pra ele usar o meu texto de base. Olha aí, tá vendo? Agora, sabe o que você pode fazer? Que o ChatGPT, ele eu não sei se eu tô usando a versão paga, eu não sei se na versão gratuita, mas eu imagino que sim. Eu não tô. Ele cria lá do lado esquerdo dele um menuzinho de coisas que você já deu de prompt no passado pra ele. O que você pode fazer? Segunda dica, né? Ou terceira, quarta, quinta dica. É você usar esse mesmo box que você criou o seu texto, que gerou esse texto que enganou o Nini, pra você criar mais textos, porque ele tá se alimentando de você mesmo, entendeu? Olha, então você fala assim, legal. Agora, nessa mesma pegada, faz esse outro texto aqui. Aí ele vai seguir, entendeu? Ele vai continuando. Porque ele está se alimentando daquela própria informação. Porque o ChatGPT, ele não vai aprender com o que você escreveu e mudar, por exemplo, para mim aqui, o que você escreveu aí. Ele vai guardar para você aquilo. Ele vai se alimentar daquilo para outras coisas internas, mas que não são released, não são liberadas. Então ele vai se alimentar daquelas informações que todo mundo está colocando nele, mas que não são liberadas para uso para outras pessoas. Então, por exemplo... eu vou lá e falo pro ChatGPT assim, ChatGPT, o Edu Giansante escreveu um livro chamado Abrindo Portas, livro incrível, tá aqui na Amazon para comprar. E aí você vai lá e procura assim, onde eu compro o livro do Edu? Ele vai falar assim, na Amazon, porque ele descobriu o que eu falei. Não, isso não existe, tá? Ele vai se alimentar do que ele já aprendeu. Provavelmente ele sabe do meu livro, porque se ele se alimentou em 2021, eu imagino que ele deve ter... Espero, né? A gente pode fazer um teste depois aqui, ver se ele conhece o meu livro. Mas ele me conhece. Se você perguntar quem é o Edu Giansante, ele me conhece. Ele fala, que legal! Fundador de Dublin, da Daniel. Aí começa ele não sabe quem eu sou. Eu quero que ele saiba quem eu sou também. Ele não sabe? Você perguntou? Não, perguntei. Ele não sabe. Ele fala que não tem informações suficientes. Você perguntou Mamarra? Eu acho que foi. Olha, eu acho que no ChatGPT 4 o Nini perguntou e ele sabia, mas na versão free ele não sabe. Acho que foi isso. Mas na 4, o que muda é mais... pode ser que na 4 ele descubra quem é você mesmo. Mas você pode jogar... Talvez tenha que mudar o termo que você usa, porque ele deve puxar alguma coisa que você já fez do passado. Tipo, quem é amado em Dublin, PCVV, sei lá. Testa algumas outras coisas, sabe? Vou testar. Mas que já deve ter entrado antes de 2021. Sim. Mas então... Se eu entendo isso que você tá falando, né? E beleza, eu tenho lá minha janelinha com ele, onde ele já aprendeu a escrever parecido comigo, tudo mais, eu posso usar de novo. Mas, ao mesmo tempo, ele não usa, então, essas coisas que a gente usa ali, conversa com ele no chat, né? Pra alimentar a base dele, mas ele usa a informação que tá disponível na internet pra alimentar a base dele. Não. O ChatGPT... o ChatGPT 3.5, que é o que todo mundo deve estar usando, que é a versão gratuita, ele já se alimentou. Ele não alimenta com mais nada novo, porque ele parou em 2021.
Tudo que você aprendeu, que ele sabe, é de até 2021. Se você perguntar para ele sobre como que acaba a pandemia, ele vai chutar, ele não sabe. Então, esse é o ChatGPT 3.5. O 4, ele tem mais evolução, mas ele não é mais novo, só que ele puxa, você pode, se você quiser usar, a informação da internet, porque ele tem um plugin da Bing, que é da Microsoft, para você puxar a informação que ele vai googar, ele vai bingar, na verdade, né? Ele vai jogar lá e vai procurar. Então você fala assim, vê aí o que tá rolando de notícia. Aí ele vai procurar fetching options, então ele vai assim, procurando opções na internet. Ele começa a buscar e ele te responde. Então essa é a maior diferença. Agora, o que você alimenta com ele agora, seja no 3.5 ou no 4, ele vai se utilizar para uso interno, para aprendizado interno, e que eles vão utilizar para, sei lá, melhorar o algoritmo, perceber se tem alguma coisa, alguma anomalia, etc. Mas não vai soltar para você. Então, eu não posso dar nova inteligência para ele, entendeu? Entendi. Com base no que eu tô dando para ele, mas eu posso dar uma inteligência para ele naquele meu prompt, naquele meu chat. Então, é o que eu te falei. Se você criou essa informação que ele já aprendeu a escrever como você, aquele chat lá, ele está alimentado com isso. Então, quando você criar novas coisas naquele mesmo chat, ele vai buscar aquele histórico que você já deu para ele, em cima daquela conversa anterior, para ele começar a criar coisas novas, entendeu? E isso é muito legal, porque eu tenho um chat com ele que é preparação para entrevista, né? Então, eu comecei a alimentar aquele chatzinho ali, falando que eu estava aplicando para uma vaga de Customer Success Manager, que eu tava aplicando numa empresa de SaaS, né? Software as a Service. E aí eu comecei a dar várias informações pra ele sobre essa empresa, informações sobre mim. E cada vez mais eu via que ele ia melhorando as respostas dele. Então eu tava fazendo tipo uma mock interview, né? Como chama isso? Simulação de entrevista? Uma o quê? Simulação? Simulação. Uma simulação de entrevista e eu fazia as perguntas pra ele, perguntava como eu poderia responder aquilo na entrevista e ele foi ficando realmente cada vez melhor. E é muito interessante porque ele te fala assim, ele te dá alguns bullet points, né, de coisas importantes, tipo, que você deve cobrir na sua resposta, e aí ele também dá um exemplo pra cada um desses bullet points. Então é bem interessante. Agora, uma coisa que eu percebi é que ele não sabe contar, porque ele não coloca 1, 2, 3, 4, 5, ele 1. Não sei se no 4 acontece isso também. Mas ele não consegue numerar os bullet points dele. Mas é importante você começar, às vezes, umas janelas do zero, porque ele cria alucinações também, né? Então, às vezes você começa a criar muita informação para ele e ele começa a embaralhar essas informações e solta uma coisa que não tem nada a ver. Eu vou dar um exemplo. Aqui na Persona, né, onde eu tô trabalhando, é muito complexo algumas coisas que a gente faz, porque lida com compliance, lida com... como você faz o que eles chamam de KYC, né? Know Your Customer, que é basicamente você verificar a identidade das pessoas. Aí você tem para empresas e, enfim, várias nuances em cima disso. Só que o ponto-chave aqui nós não somos uma empresa que oferece consultoria de compliance para você, ou te oferece soluções no qual a gente vai te falar o que tem que fazer. Então é como se fosse assim, imagina que a gente é um banco, mas eu não posso te dar uma dica ou uma... Como é que eu posso falar a palavra? Não é dica, não. Advise. Conselho. Conselho. Então imagina assim, é como se a gente fosse um banco, mas eu não posso te dar conselhos de investimento. Falando assim, você tem que investir aqui, aqui, aqui. Então, porque nós não somos conselheiros, a gente é só o banco, né? Então a gente é só a ferramenta que se usa para fazer essa verificação de identidade e tal, para você usar para os seus fins. Então, sei lá, uma empresa de pagamentos vai ter que usar para fins mais de anti-lavagem de dinheiro. Se você é uma empresa, sei lá, de... um marketplace, né? Tipo, sei lá, um Facebook Marketplace ou, sei lá, um aplicativo de dating, tipo o Tinder. Você vai usar para você criar um perfil verificado daquela pessoa, do que aquela pessoa lá é quem ela falou que ela é, sabe? Não é uma foto fake, não é um... Enfim. Então, tem fins e usos diferentes. Alguns mais regulatórios, alguns mais para criar mais confiança para aquela base e tal. Enfim, por conta disso, não é um preto e branco, assim, é assim que vai ser a resposta. Então, quando eu pedi pro ChatGPT me ajudar com alguns scripts que eu precisava criar para vídeos e tal, e umas chamadas, ele começou a embananar as coisas e falar assim, não, a gente tá aqui porque você precisar, e não sei o quê, a gente pode te ajudar com isso. Eu falei, não, a gente não pode ajudar. Aí ele começou a falar assim, então, a pessoa é uma empresa que não ajuda com compliance. Assim, não, mas a gente oferece... Aí ele começou porque é muito complexo. Tipo, não é simples a linguagem de usar. Sim. Então, eu te dou a ferramenta para facilitar seu trabalho, mas a gente não cria. Aí ele começou a entender depois, eu falei, não, vou começar do zero, comecei um novo prompt para não bagunçar demais. Que começou a ficar muito perdido, sabe? Então, eu te começar de novo. Olha que interessante. Então, por exemplo, você criou lá seu perfil Customer Success, né? E aí vamos supor que você fala, não, eu também quero procurar alguma coisa na área de, sei lá, de produção de vídeo. Aí você começa a pedir coisa, aí ele vai puxar ali do Customer Success que já estava no seu chat e vai começar a jogar junto, e vai começar a criar um negócio que não existe,
sabe? Entendi. Então, por isso que tem que tomar cuidado com como e quando você fecha um chat e abre um novo e mantém um que você já tinha e tal. Faz sentido? Entendi. Faz total sentido, faz sim. Bom, e é bom saber também. Outra coisa que é importante, o ChatGPT que faz, é que você falou, né? Ele não é tão bom com o inglês britânico, aí talvez você precise de alguém para te ajudar, mas é tradução. É uma tradução de várias coisas. Você lê um artigo, você fala, nossa, esse artigo que longo em inglês, não consigo ler direito. Aí você fala, ChatGPT, traduz para mim para português. Ou, que eu gosto muito de fazer, explique para mim esse texto como se eu fosse uma criança de 5 anos. Aí ele cria umas analogias maravilhosas. É muito legal. Esse aí eu não fiz muito, mas deve ser muito legal, vou testar mais. Nossa, eu tava fazendo treinamento aqui na empresa e, como eu falei, complexo, não sei o quê. Aí eu falei assim, me explica esse negócio aqui de fazer due diligence, né? De fazer diligência. Como é que fala due diligence? Meu, eu não sei falar do diligence em português. Eu sei o que é, mas eu não sei falar. Em inglês. Fazer em português. Me explica essa questão de due diligence nesse tipo de indústria como se eu fosse uma criança. Aí ele começou, imagina que você tem um brinquedo e não sei o quê, e aí o seu amiguinho, ele quer pegar emprestado. Incrível. Eu falei, nossa, agora eu entendi. Então, isso é ótimo. Às vezes tem coisas que não são tão simples. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, o que é um ATS, né? Um Applicant Tracking System. E aí eu explico em vídeo, a gente já explicou aqui várias vezes, que é aquele sisteminha que traqueia o currículo. Eu falo, não, mas me explica como se tivesse 5 anos. Eu não te expliquei como se você tivesse 5 anos, mas você pode pedir para o ChatGPT explicar. Aliás, se você tiver com ele aberto aí, vamos fazer um teste. Vamos ver se ele explica. Vai, o seu que é mais atual, põe nele. Mas esse negócio da criança de 5 anos, eu acho que eu testei uma vez, mas foi com coisa aleatória, porque o Cris estava testando os conhecimentos do ChatGPT em relação à teoria musical. E aí, aí teve algumas coisas. Ele respondeu direitinho, assim, o Cris ficou bem impressionado. E aí teve uma coisa que era muito complexa, e eu pedi pra ele explicar como se eu fosse uma criança de 5 anos, e aí eu entendi o que era. Foi muito legal. Olha só, eu pedi em português, tá? Vamos lá. Me explique o que é um ATS como se eu fosse uma criança de 5 anos. Aí ele tá respondendo aqui, ó. Claro, posso fazer isso. Vamos imaginar que você tem um monte de brinquedos diferentes e gosta de alguns brinquedos mais do que outros. Agora, imagine que você tem uma caixa mágica que pode classificar todos os seus brinquedos automaticamente com base no quanto você gosta deles. Ele pode até lembrar quais brinquedos você brincou mais vezes e quais você deixou de lado. Um sistema de rastreamento de candidatos, ou ATS, é como essa caixa mágica. Só que é usado por empresas e organizações para classificar as pessoas que estão se candidatando para trabalhar lá. Ele ajuda a empresa a lembrar quem se candidatou, quais habilidades eles têm, quais são os que se encaixam nas vagas disponíveis. Como a caixa mágica de brinquedos, o ATS pode automaticamente classificar os candidatos para a empresa. Isso ajuda as empresas a encontrar pessoas mais adequadas para trabalhar com eles de forma mais rápida e eficiente. Ele é ótimo de explicar as coisas assim. Ele é muito bom. Se você... Tem vários prompts legais. Ele faz muita... Ele fez, no caso, pelo menos aí, uma analogia, né? Se você pedir pra ele explicar alguma coisa através de uma analogia, ele vai saber? Ou será que ele sabe o que é uma analogia? Ele sabe que ele tá fazendo uma analogia? Ele faz analogia. Faz. Olha só. Aí eu falei assim pra ele, faça uma piada com o ATS. Claro, aqui vai uma. Por que o ATS foi convidado pra festa? Porque ele sabe como organizar a lista de convidados. Ai, não, eu não acredito. Não preciso mais do Danilo, meu amigo, porque agora já tem um ChatGPT que faz as piadas bobas. Sem precisar dele. Então, assim, maravilhoso. É infinito. Você pode ser curioso. O mais interessante é, pra quem tá nessa fase, assim, de, preciso de um trampo, não tô confiante como que eu tô escrevendo essas informações, ele te ajudar seja com inglês, te ajudar com você complementar algumas informações que não estão, às vezes, estão completas, às vezes tá faltando vocabulário para você, às vezes você não tem, eu não sei exatamente como articular isso. Fala em português, escreve lá, é assim, 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 assim. Como é que eu falaria isso em inglês? Como é que eu articularia isso? Como é que eu tornaria isso um pouco mais formal? Só que não fala simplesmente mais formal, fala assim, como é que eu faria isso num ambiente tal, para uma empresa tal, num cargo tal. Porque aí ele vai falar ele vai entender o que é formal nesse contexto. Vai ser essa base que vai dar para ele essa inteligência. Simplesmente falar formal, ele vai achar que, sei lá, pode ser um médico falando, vai ficar muito complexo, sabe? Muito difícil. Então, o formal é abstrato, né? E isso é uma forma legal de você usar o ChatGPT. Aí você pode falar assim, quais são boas perguntas que um entrevistador faria para uma pessoa que trabalha com isso? Aí você vai entender algumas perguntas que potencialmente poderiam cair para você. Ou você pode entrar num Glassdoor, Glassdoor.com, que não entrou ainda, e lá você tem várias perguntas que já foram feitas em entrevistas de empresas grandes, você tem, enfim, feedback de funcionários, você tem pesquisa de salários. E você pode, como o Glassdoor é relativamente público, tem muita informação que você precisa estar inscrito para você acessar. Mas eu chutaria aqui, quer ver? Eu vou fazer esse teste aqui no ChatGPT. Vamos fazer um teste no 3.5, que é a versão gratuita, tá?
por assim, quanto ganha um gerente de Customer Success no Reino Unido? Quanto ganha em média, né? Em média. Põe na Irlanda, porque eu vou saber melhor se ele tá certo. Ah, na Irlanda, tá bom. Na Irlanda. Ó, quanto ganha em média um gerente de Customer Success na Irlanda? Essa foi a pergunta. Aí, claro que ele vai falar assim, os salários podem variar, dararau, e o que eu tenho de informação é disponível só até setembro de 2021. Então, óbvio que tem aí uma defasagem. Mas ele fala assim, em média, o salário varia anualmente entre 40 e 80 mil euros, dependendo de vários fatores mencionados anteriormente. É isso. Acho que faz sentido. Tá certo, Uhum. Justo. E é uma média. Justo. Faz sentido. Aí você pode falar assim, eu tenho um ano de experiência, eu não tenho nenhuma experiência com Customer Success. Quanto eu deveria pedir de salário na Irlanda? Vamos ver o que ele vai falar. Se você está chegando na área de Customer na Irlanda agora, olha lá, é que ele está me dando uma resposta super gigante aqui. Sim. É razoável esperar um salário inicial mais baixo, bererel. Para um cargo de nível de entrada de Customer Success na Irlanda, você poderia solicitar um salário na faixa de 25 mil a 35 mil. Eu acho que faz sentido. Anual, tá? Essa faixa é apenas uma estimativa. E se eu tiver 5 anos de experiência? Eu achei baixo pra esse aí, mas... Não, mas para quem tá entry level é isso. Entry level, assim, não ter experiência... eu imagino que ele pegou aqui não ter experiência... De zero, nada. Entendeu? De nada. Tá, aí tudo bem, porque se você vai aplicar pra essa vaga, você provavelmente tem experiência de vendas ou de business development ou de account management, aí dá pra ir mais alto. Exatamente, é que você tá transferindo essa habilidade. Aí, por exemplo, ele falou assim, ó, se eu tiver 5 anos de experiência, você pode pedir entre 40 e 60 mil. Uhum. E se eu tiver 20 anos de experiência? Nossa, nem tinha Customer Success, né? Você pode pedir entre 60 e 100 mil. Ele tá dando uma resposta bem longa aqui, eu tô só resumindo, tá? Mas aí o que acontece? Começa a chegar num ponto que passa a fazer menos sentido, né? Porque se você tá saindo de 5 para 20 anos, esses 15 anos mudou muita coisa do que você também consegue agregar. Então você pode falar assim, eu não sei só Customer Success, a não ser, pelo amor de Deus, né? Se você ficou 20 anos só com Customer Success, caramba, mas eu imagino que você tem feito outras coisas e tal, agregou várias outras funções. E aí você pode ir alimentando ali. E o mais importante se você tem 20 anos de experiência, você deve saber quanto você quer uma média de salário. Eu acho que você não tem que ficar perguntando no chat GPT. Mas tá aí para quem pergunta muito, né? A pergunta que mais tem é, quanto que ganha quem faz o quê? Pergunta pro chat GPT. Ele vai ter uma informação talvez defasada, mas você pode alimentar ele com novas informações. Você pode falar assim, ó, esses são as fontes que eu estou procurando e se você tem um pago, né? Eu posso jogar lá no Glassdoor. Então, se eu for para a versão paga, agora eu falo assim, entra no Glassdoor e vê para mim aí quanto que ganha e tal. Não sei se o Glassdoor vai funcionar. Estou jogando aqui de exemplo, porque eu sei que o Glassdoor limita o quanto você consegue ficar navegando sem fazer um login. Então, ele provavelmente vai bloquear o chat GPT. Você tem que contribuir, né, pro Glassdoor pra você conseguir acessar tudo. Então, mas se você tem com o que contribuir, é legal, porque aí você pode acessar todas as informações que tem lá. É bem interessante. Exatamente. Mas uma coisa interessante que eu tô vendo acontecer uma mudança que está acontecendo em vários lugares, nos Estados Unidos muito já, e está começando agora na Inglaterra e na Irlanda, é eles publicarem a média salarial já junto com a vaga. Não é uma lei ainda, não é obrigatório, mas eles estão começando a publicar para fim de transparência mesmo. Então, é interessante. Só que, enfim, né, aí é um debate talvez maior, mas é que não é nem para a empresa e nem para o empregado, não é tão bom assim ficar publicando a vaga, a não ser que publicando o salário, a não ser que o seu cargo seja um cargo que você vai executar uma função repetitiva. Por exemplo, você vai ser uma pessoa que vai prestar suporte, sei lá, vai trabalhar na Accenture dando suporte técnico lá para dúvidas de pessoal do Facebook, fazendo moderação. Você vai ser só mais um dos 150 mil que fazem isso. Então você não tem uma diferenciação assim de, puta, eu sou, sei lá, eu faço essa outra coisa. Não, você vai fazer moderação, você tem uma meta ali de, sei lá, moderar 100 casos por dia. Então, se você tem uma meta de moderar 100 casos por dia e você e mais 150 pessoas fazem a mesma coisa, não tem por que ter uma negociação de salário. Então, ele fala assim, o salário é esse. Sei lá, 29 mil e acabou. Não tem pra onde você argumentar. Porque você não vai agregar a mais ou a menos. Você não fez aquele trabalho, você é demitido. Você fez o trabalho, parabéns. Você pode ser promovido e aí na promoção, sim, tem outra coisa. Porém, quando é um cargo estratégico, então você fala, eu preciso de alguém para me ajudar aqui na questão de, sei lá, criar modelos financeiros aqui para nossa empresa e operar como um controller e tal.
É abstrato, porque você pode fazer ali o mínimo necessário, mas dentro de algumas coisas que são mais ou menos esperadas no cargo, você pode fazer umas coisas incríveis, você pode fazer projetos de eficiência, pode fazer ajudar a empresa a salvar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Enfim, é muito mais abstrato. Aham. Você vai definir o seu escopo, junto com, sei lá, com o seu chefe, etc. Mas não é uma coisa definida. Não tem, tipo, 100 outros controllers que essa é a meta que eles têm que bater. Não, é meio que... É uma pessoa só como controller daquela empresa, mesmo que tenham outros, talvez tenham funções relativamente diferentes. Essa mudança faz com que não tenha como eu falar assim, seu salário vai ser esse. Porque você, pô, eu tô vindo com, sei lá, 10 anos de experiência e vou acelerar o nosso processo aqui em X. Então, não tem porquê, sabe? A negociação é muito mais aberta. E nesse caso, não é interessante nem para a empresa e nem para o funcionário abertamente jogar isso, porque a empresa pode querer negociar com um funcionário para trazer alguém grande por motivos estratégicos. Por exemplo, vamos supor que você estava lá trabalhando no Airbnb, mas 5 anos de experiência numa área específica de projetos, e aí uma empresa concorrente do Airbnb que vai abrir agora e precisa dessa inteligência, eles não têm essa inteligência, eles falam assim, eu preciso acelerar meu processo aqui, porque vai demorar muito eu aprender tudo isso daqui de uma forma orgânica. Se eu contratar pessoas do Airbnb, eles já vão saber esses processos, vão acelerar essa etapa. Então, é provável que eles te paguem mais, porque eles sabem que você vai trazer uma inteligência que eles não têm ainda. Então, você vai acelerar a empresa como um todo naquela área, entendeu? Isso acontece, é muito comum. Então, por que, sei lá, grandes empresas compram empresas pequenas que já estão muito avançadas em alguma coisa, né? Sei lá, vou comprar uma empresa de AI aqui, porque já tem um engenheiro aqui que manja muito de AI. Pô, esse cara vai acelerar meu processo aqui, minha inteligência interna, em, sei lá, em 5 anos. E isso vale muito dinheiro para uma empresa. Então, isso contribui para um salário ser melhor, entendeu? E vice-versa, né? Então, eu falei, para o funcionário também, sabendo o que ele pode agregar de estratégico, ele vai pedir um valor maior. Então, a questão de salário, acho que é muito mais abstrata quando você tem um cargo estratégico. Você pode dar um range, né, para você também não... Pô, vou trazer uma pessoa de fora, mas eu não posso pagar mais de 100 mil. Então, se a pessoa já ganha, sei lá, 150, ela fala assim, puta, não vou nem pensar, porque não vale a pena. Sim. Ou, se ela for aplicar mesmo assim, ela sabe no que ela está se metendo. Então, tem essa questão. Tá? Acho que você colocar um range pode ajudar. Acho que isso é bom. Agora, você dá um salário específico, é só se o cargo for muito específico também. O cargo for assim, é assim que você vai ser mensurado e não tem muito para onde ir. Aí faz sentido. E faz sentido isso que você tá falando, como eu tenho feito muita busca, né? E mesmo assim, quando eu busco por Customer Success, por exemplo, mas aparece de várias coisas ali no meio, né? E eu tenho percebido muito isso mesmo, faz muito sentido o que você falou. Quando é uma coisa muito específica, que um monte de gente faz a mesma coisa exatamente, eles dão, o salário é esse. E se eles dão um range, o range varia pouco, sei lá, varia 5 mil euros, 5 mil por ano, sabe? Agora, se é um cargo mais estratégico, você depende da sua experiência, do que você pode trazer para a empresa, o range costuma ser bem maior, inclusive, tipo, coisa de 20, 30, 40 mil de range ali, de diferença. Então, isso faz sentido sim. Mas é muito interessante porque eu, por exemplo... tenho dificuldade em responder essa pergunta quando ela vem, né? De tipo, qual é a sua expectativa de salário? E pra essas vagas agora que eu tô aplicando, eu tenho perguntado pra algumas pessoas, assim, que eu conheço. E pesquisado bastante, inclusive no Glassdoor, pra poder entender o que é uma média que faz sentido eu pedir, né? E nessas entrevistas que eu fiz essa semana, a pergunta veio. E quando eu falei, eu respondi porque... uma grande amiga minha que acabou de conseguir um trabalho nessa área tinha me falado, não, joga esse valor. Eu falei, nossa, mas é muito alto. Ela falou, não, mas joga esse valor que vai dar tudo certo. E aí eu falei na entrevista, acabei falando, e ela falou, não, realmente tá dentro do que a gente tava esperando, a gente tem uma base de tanto, e depois tem as comissões, e acaba chegando aí onde você pediu, então... Mas é uma pergunta difícil, porque se você joga muito baixo é ruim, se você joga muito alto é ruim, então você tem que ir com uma média na sua cabeça de pesquisas que você fez e tudo mais, pra você saber mais ou menos onde ir, né? Essa é uma pergunta boa, aliás, é um bom tópico aí. Quando te perguntam, você dá um valor específico ou você dá um range? Eu dou um range. Tá. Ou eu falo assim, around tanto. Tá. E o que tem sido a maior dificuldade, quando, por exemplo, no começo, para hoje em dia você falar esse seu range? É a preocupação do tipo, será que eu tô me vendendo muito baixo, muito alto? Qual que é a preocupação? Exatamente essa preocupação. Os dois lados. É tipo assim, será que eu não quero, né? A preocupação eu não quero me vender muito baixo, mas eu também não quero chutar muito alto e perder a vaga por ter falado um valor alto demais. Entendi.
É uma interessante isso, porque pegar um exemplo aqui, tá? Assim, de números genéricos aqui, aí você vê se faz sentido. Um salário inicial na Irlanda, primeiro salário ali de junior, entry level, vai ser no mínimo 24, 25 mil euros. Hoje em dia, talvez 30 mil euros, mas talvez 25 mil euros seja assim, a base para quem vai começar. E dependendo da empresa que você está, você às vezes ganha promoções e você sobe para 28, 30, 32, 35. E aí você fala, pô, uma pessoa que está X anos nessa empresa ganha 32 mil, sei lá, 35 mil ano, né? Valor bruto anual. E aí você vai aplicar para uma vaga. A gente viu lá agora na nossa média ali que o ChatGPT falou, é de 40 a 60. Você fala, nossa, vou pedir, sei lá, vamos supor que você fale a média, né? 50, entre alguma coisa próximo de 50 mil. Aí você, na hora de estar pesquisando isso, você fala assim, caraca, se eu falar 50 mil, é o dobro do entry level. É muito dinheiro. Não faz sentido pedir isso. Só que você está usando a base errada, porque a base não é o entry level, a base é o que ele se paga, é o quanto se paga para esse cargo nessa empresa. Não interessa o quanto o entry level ganha, porque o entry level é muito genérico, qualquer coisa, a pessoa acabou de sair do colégio, às vezes não tem experiência nenhuma. Então não tem como ser a base aquilo. Você falar, é o dobro de um entry level. Não. A base é quanto que se ganha na média nesse cargo e essa vai ser a média que eu vou pedir. E às vezes parece muito alto e vem essa preocupação. Ao mesmo tempo, você sabendo da importância, o quão estratégico, enfim, tudo que acontece em relação a isso, você consegue jogar valor. Mas eu acho que deve acontecer um pouco isso, né? Que é a preocupação de assim, caraca, vai ser o dobro do que estava imaginando inicialmente, porque o entry level, sei lá. Sim. É exatamente isso. E aí você fica com medo de dar um tiro no seu pé, né? Então, eu não sei se realmente acontece isso. Se eu lá... Tudo bem, vamos supor, a gente viu aí no ChatGPT, a média vai dar uns 50 mil. Se na entrevista eu peço 70 mil, pode pegar mal, sabe? Ou é melhor eu pedir 70 do que eu pedir 40, sabe? Tipo, e parecer que eu tô que eu me desvalorizo. Sim. Eu acho melhor... É difícil. Eu vou tentar sempre, como eu falei para vocês, tentar sempre responder que eu não vou responder depende. Eu vou tentar responder sempre com alguma coisa que vocês podem usar depois enfim, para insumos. Então, duas coisas. É melhor você se vender para cima do que para baixo. É diferente de você fazer uma under expectation, né? Você criar uma expectativa baixa sobre você, porque você está se vendendo. E quando você vende um produto, você procura alguma coisa nova, você quer uma coisa que vai superar a sua expectativa. Você não quer comprar uma coisa que vai ser abaixo da sua expectativa. Eu não vou comprar, sei lá, um tênis que vai ser talvez mais ou menos para ruim, porque ele é barato. Não, eu quero comprar um tênis que seja bom. E se ele for barato, ótimo. Mas se ele for um tênis bom, é a minha principal meta aqui. Quando você está se vendendo, e você vende um produto, uma coisa, um serviço, o que for, é a mesma coisa. Você não quer vender você não quer comprar um produto que vai ser ruim e você mesmo vai querer comprar ele. Não faz sentido isso. A coisa não fecha. Tipo, pô, vamos lá ver aquele filme ruim? Você fala, não, é ruim. Você pode falar pra mim que é ruim, você fala assim, mas vamos? Falo, não, é ruim. Você fala, não, vamos ver esse filme que é incrível. Você fala, pô, vamos. É a mesma coisa, né? Quer me contratar? Quero. Você é bom? Fala, pô, eu sou foda, sou bom. Você tá se vendendo, você não vai se vender como ruim. Você vai ser natural, você vai ser honesto, vai ser aberto, claro, mas você não vai, então eu sou meio marromeno pra ruim, assim, sabe? Tipo, não, caceta, quem quer contratar a pessoa ruim? Salário é a mesma coisa, né? Então, se eu tô me colocando assim, pô, eu sei o que eu posso entregar de valor aqui, tem um valor, um custo para isso, né? Esse aqui é meu custo. E você tem vários argumentos para isso. Você pode falar o tempo de experiência, né? No seu caso, né? Você fala assim, pegou um exemplo aí, você falou, joguei 70 mil e a média era 40, 60. Aí você fala assim, mas uma coisa pode acontecer, o recrutador falar assim, mas por que você acredita que é 70 e não 40, 60? Só assim, olha, eu tenho X anos de experiência, eu já fiz isso, eu sei a importância disso, eu entendo que esse cargo pode ser parte comissionado, parte um salário fixo, então eu estou jogando aqui um valor bruto que pode incluir, inclusive, comissões, então mesmo que o fixo seja um valor menor, com comissões, se eu alcançar esse valor, se eu souber que eu posso alcançar esse valor, pode ser interessante para mim, porque vai me motivar a ir mais atrás, tarará. Enfim, você pode usar argumentos, né? E aí funciona. Imagina se você fala o contrário, você fala assim, não, é de 40 a 60, você fala assim, acho que uns 30 mil para mim, tá ok. Aí você fala assim, você tem noção, assim, do cargo? Você tá achando do que você tá aplicando, é só pra zoar? O que é, tipo... me explica um pouco, assim, tipo, vai jurar uma... É muito pior, é muito mais negativo. Assim, mas peraí, você tá começando agora? Como é que é, assim? Por que você tá falando só 30? Assim? Ela não vai falar assim, por que você tá falando só 30? Ela fala assim, você tem certeza, assim, sabe? Tipo, é isso mesmo? Ela fala assim, não, 30 mil tá bom. Eu falei,
não sei se essa pessoa vai ser ambiciosa ou tem aquilo que a gente precisa, sabe? Esse drive que a gente precisa. Então é importante saber, talvez jogar mais pra cima na dúvida do que mais pra baixo. Boa, legal. Faz sentido. E tá pronto pra responder qualquer follow-up question que tem aí depois, né? De você jogar mais pra cima, porque pode vir, mas... E assim, o princípio da negociação, né? Quem fala primeiro o número perde. E eles brincam com isso. Se eles perguntarem, eles falam assim, olha, eu tenho um valor em mente, não sei se vocês já têm também um valor que vocês têm, um range. Imagina se você tem um band, né? Um range aí, para esse cargo. Se você puder me passar esse range, vai me ajudar a entender se faz sentido para mim, se eu ainda tô dentro do escopo. E às vezes eu tento jogar a pergunta para eles, ver se eles respondem. Olha, interessante essa estratégia também. É legal. Tem cargo que responde, tem cargo que não. Quando eu tava fazendo entrevistas na época, eu jogava para cima. Eu falava assim, eu para mim tem que ser esse valor aqui para cima. Abaixo disso já não faz sentido para mim, porque, enfim, ou já tenho essas outras funções, eu já consigo gerar esse valor para mim com essas outras coisas e tal. E aí eles falam, ultimamente eles falam assim, olha, nosso máximo é X, então o que a gente pode fazer é, sei lá, negociar um bônus, negociar um negócio, faz sentido, enfim. Legal. Aceito não, né? Legal. É que você tá já, né? Você tá em outro patamar já da existência na carreira já. Não. Mas, você já enfim, pode. Eu tenho curiosidade de saber como é que vocês respondem essa pergunta, se vocês falam, não falam, se vocês ficam, depende. Tenta não responder com depende. Vamos criar a regra do não depende de nada. Tudo depende na vida, mas também ao mesmo tempo que tudo depende, você não pode ter tanta incerteza de tudo. Então, tenta criar aí alguma certeza, mas eu queria ouvir sua perspectiva. Quanto que você fala se perguntam salário? Se você tenta jogar a pergunta para o recrutador, se você tem uma estratégia diferente do que a gente falou aqui, se você tem usado o ChatGPT, se você pede ajuda dele para falar de salário. Aliás, se você pede por favor. Você pede por favor. Exatamente. E lembre-se, gente, a gente está abrindo aqui um grupo aí para pessoas que querem aprender mais coisa, fazer uma mentoria em grupo, etc. Vai ter um grupo de WhatsApp fechado. Para quem está no mundo do intercâmbio ainda, não fechou ainda o intercâmbio, vem com outros motivos, a gente vai fazer uma ação um pouquinho diferente que vai ser também interessante para vocês. Se você ainda não fechou seu intercâmbio, você pode pedir seu orçamento com nossos parceiros. Entra aqui no link aqui de baixo, que é edublin.o ou edublin.com.br/orçamento fácil. Você pode pedir seu orçamento, não custa nada, é uma forma fácil de você receber respostas de várias agências para você poder pesquisar os preços, pesquisar qual a melhor opção para você e aí fechar seu intercâmbio. E a gente promete que se você falar assim, não, eu quero fazer, mas ainda não estou certo, a gente tem e-books e outras coisas. Se você comprar um e-book, se você vier por uma parceria, por exemplo, se você pegar lá no Orçamento Fácil, você preencheu, fala, gostei dessa agência aqui, são parceiros do eDublin, eu quero um desconto. Fala para eles se você veio pelo eDublin, que eu tenho certeza que eles te dão um desconto, que eles vão fazer alguma coisa legal para vocês, tenho certeza. Isso, mas fala que você veio do eDublin, não falar, eu não quero comprar agora, mas eu quero o desconto eDublin, eu quero a mágica eDublin. Vai alguma coisa mágica que vai acontecer pra você. Pode confiar. É isso aí. Beleza? Isso aí. Então a gente se vê no próximo episódio, em breve, e é isso. Hora de trabalhar. Tchau!